Olha, é muita ingenuidade você achar que vai evoluir no desenho sem antes dominar as formas geométricas. E eu digo isso porque se tem algo que você precisa aprender antes de tudo, é em como desenhar essas formas, e porque a coisa que mais se repete frequentemente é o uso dessas formas. Mas o que as pessoas acabam fazendo é justamente negligenciar com muita frequência esse estudo. Mas hoje isso acaba. Então, pega o seu papel e sua caneta, porque o primeiro tópico para se desenhar formas é entender as linhas e as formas 2D. Não tem muito segredo aqui. As linhas basicamente são a coisa primordial que um desenhista precisa dominar. Porque se você não consegue fazer uma simples linha, o que carambas você consegue fazer? E fazer uma linha não é simplesmente só fazer uma linha. Pode até ser, mas é conseguir fazer um traço com muita confiança e certeza do que você está fazendo. E isso, para muitos iniciantes, é algo que eles temem. E uma consequência desse medo de não conseguir fazer uma linha decente, eles acabam por optar por uma técnica muito, mas muito prejudicial, que é a técnica de fazer linhas cabeludas, onde ao invés de você fazer uma linha reta de forma confiante e prática, você faz a linha fazendo pequenos tracinhos rabiscados, aonde no final fica um monte de linhas todas feias e que não dão um aspecto agradável ao seu desenho. E você precisa resolver isso o quanto antes. E o melhor exercício para quebrar esse hábito maldito, você vai fazer 2 pontos na sua tela ou papel se você desenha no tradicional, e nesses 2 pontos você vai fazer uma linha que conecte eles de forma direta e desprendida, e você vai fazer esse exercício várias e várias vezes. Caso necessário, faça outros pontos para fazer esse exercício. E um ponto muito importante é na velocidade que você faz esses exercícios, e também você não pode ficar muito brisado em fazer uma linha perfeita. Seu foco aqui é em fazer uma linha que conecte os 2 pontos, mas se não acertar, tudo bem, você pode tentar isso outras vezes até você conseguir acertar. Uma vez que você já dominou as linhas, agora é hora de você entender quais são as formas básicas que existem no desenho. E de forma direta, existem as 3 principais que mais você vai ver sendo representadas por desenhistas. E elas são os quadrados, os círculos e os triângulos. Nas formas 2D, essas são as principais formas que você verá. E elas por si não têm algo muito de valor a ser agregado a um desenhista, mas o que elas podem representar de outra perspectiva. E com isso a gente entra no nosso próximo tópico, que é as formas 3D. Bom, cada forma que a gente tem no formato 2D pode ser convertido para uma forma 3D de perspectiva. Então, o que antes era apenas um quadrado passa a ser um cubo, o que antes era apenas um círculo passa a ser um cilindro, o que antes era apenas um triângulo passa a ser uma pirâmide. E quando você aprende a fazer essas formas de forma livre no papel ou na sua tela, você ganha uma liberdade absurda de você desenhar praticamente qualquer coisa em perspectiva. Então você pode usar essas formas para desenhar personagens, para desenhar objetos ou qualquer outra coisa que você queira. E o exercício que você pode usar para fazer essas formas 3D é o seguinte: você vai pegar objetos que se assemelhem às formas que eu citei anteriormente. Então, se você quer desenhar um cubo, pega um cubo mágico ou pega algum objeto que tenha um formato quadrado mais próximo ao cubo. Então, você vai posicionar esse objeto em algum canto livre, onde você possa tirar uma foto dele em várias angulações diferentes. Uma vez que você tenha esse pack de fotos, você vai passar a desenhar esse objeto em várias angulações diferentes, para você começar a entender como desenhar aquele objeto
na realidade de fato. E isso também vale para os cilindros e também para as pirâmides. Então, esse é o melhor exercício que você pode usar nesse momento. Uma vez que você já está dominando essas formas, você basicamente desenha o que você quiser desenhar. Porém, só isso não é o topo que você pode aprender sobre as formas. Existem ainda mais 2 tópicos para você evoluir ainda mais o seu desenho de formas. E o segundo é saber juntar as formas no desenho. Essa é uma habilidade muito mais difícil de ser adquirida, porém que causa um impacto visual muito da hora nos seus desenhos, onde você consegue mesclar as formas de forma muito mais direta e consegue passar a tridimensionalidade daquilo. Por exemplo, você desenha um cubo com um cilindro, ou consegue fazer deformações nesses objetos, e você consegue trazer uma tridimensionalidade ainda mais profunda para os seus desenhos. Uma vez que você entendeu as formas acopladas e já está começando a desenhar elas, tem mais um tópico que você pode usar para evoluir ainda mais. Só que esse é o tópico mais difícil que tem para se desenhar formas, que é as formas maleáveis. Nesse tópico você começa a compreender não só os objetos em si, as formas em si, mas começa a sentir o shape dessas formas. Você começa a visualizar como seria a estrutura quase física dela na realidade. Então você consegue dar forma ao o que antes era apenas uma linha reta, uma linha. Agora você consegue dar um shape para essa forma. E isso você só adquire com prática e inteligência espacial, principalmente. E esse basicamente é o topo das formas. Uma vez que você consegue desenhar shapes maleáveis, você desenha praticamente qualquer coisa que você quiser no papel. Então, e se você gostou desse vídeo, já se inscreve porque vai ter conteúdo novo quase toda semana. Então, a gente se vê nessa.